Bem-vindo ao Contos da Meia-Noite. Aqui é a Fran. A partir de agora, o medo não pede licença. Apague as luzes, coloque os fones, feche os olhos e não olhe para trás. A história já começou. Antes de começar nosso relato, deixe aqui nos comentários de onde você está nos ouvindo. Naquele tempo, o açude do Boqueirão era mais do que uma simples reserva de água. Ele era o centro da vida da vila. O lugar onde todos buscavam sustento, esperança e sobrevivência. Durante o dia, refletia o céu aberto do sertão. Azul intenso, quase sem nuvens, mas ao entardecer, quando o sol se escondia atrás das serras distantes, suas águas ganhavam um tom avermelhado estranho, como se guardassem em silêncio histórias antigas que ninguém mais ousava contar. Desde criança, eu ouvia os mais velhos repetirem sempre o mesmo aviso. Na Sexta-feira Santa, ninguém deve se aproximar do açude. Não era apenas uma regra, era um costume, quase um ritual silencioso. As casas permaneciam fechadas, as conversas ficavam baixas, e até as crianças pareciam compreender que aquele não era um dia comum. Minha avó dizia que a água, nesse dia, deixava de ser apenas água, tornava-se um espelho para algo antigo, escondido nas profundezas, esperando apenas o menor descuido para se manifestar. Eu cresci ouvindo essas histórias, mas nunca acreditei totalmente nelas. Para mim, eram apenas lendas, criadas para impor respeito, talvez medo, talvez obediência. Com o passar dos anos, fui aprendendo a confiar mais no que via do que no que escutava. Até aquela Sexta-feira Santa, naquele ano, a seca castigava nossa terra com crueldade. O sol parecia mais próximo, mais quente, mais impiedoso. A roça não vingou. O milho secou ainda pequeno. O feijão mal brotou. E dentro de casa, a comida se tornava cada vez mais escassa. Eu via o esforço da minha mãe para dividir pequenas porções entre todos. Meus irmãos dormiam cedo, tentando enganar a fome. O peso daquela situação começou a me consumir. Todas as noites eu pensava no açude, pensava nos peixes, na água farta, na possibilidade de levar algo para casa. A cada pensamento, ouvia mentalmente o aviso da minha avó, mas, junto dele, vinha também a imagem dos meus irmãos com fome. Na madrugada da Sexta-feira Santa, acordei antes mesmo do primeiro canto do galo. O céu ainda estava escuro e o ar parado deixava uma sensação estranha, como se o mundo estivesse suspenso no tempo. Peguei minha velha rede de pesca e saí em silêncio, evitando qualquer ruído que pudesse denunciar minha decisão. O caminho até o açude parecia diferente. Cada passo ecoava mais alto do que o normal. As árvores permaneciam imóveis, e nem mesmo os insetos quebravam o silêncio. Era como se a própria natureza prendesse a respiração. Quando avistei o Boqueirão, senti um calafrio involuntário. A água estava lisa demais, imóvel demais. Nenhuma ondulação, nenhum reflexo comum. O tom avermelhado dominava sua superfície, criando uma impressão inquietante, quase hipnótica. Aproximei-me devagar. Lancei a rede. Ela caiu na água com um som abafado que pareceu ecoar além do esperado. Esperei alguns segundos e puxei. Nada.
Tentei novamente, com mais força. Nada. Aquilo não fazia sentido. O açude sempre fora generoso. Uma sensação de desconforto começou a crescer dentro de mim, como se algo estivesse errado. Desde o momento em que pisei ali, foi então que percebi um leve movimento no centro da água. Não era um movimento claro, mas uma ondulação lenta, quase imperceptível, como se algo se deslocasse logo abaixo da superfície. Senti meu coração acelerar. O ar ao redor parecia mais pesado, difícil de respirar. Um arrepio percorreu minhas costas e por um instante pensei em ir embora. Mas a fome, teimosa, ainda me mantinha ali. Ente, ouvi um som baixo, distante, quase confundido com um vento. Meu nome. Fiquei imóvel tentando entender se minha mente estava me pregando uma peça. Olhei ao redor. Não havia ninguém, nenhuma casa, nenhuma sombra, nenhum sinal de presença humana. A água voltou a se mover, dessa vez mais próxima. O silêncio tornou-se absoluto, como se todo o mundo tivesse se calado para escutar junto comigo. A sensação de estar sendo observado se tornou sufocante. Meu peito apertou e minha respiração ficou curta. Ouvi novamente o sussurro, agora mais claro, meu nome. Senti o pânico se instalar lentamente. Não era um medo explosivo, mas um terror que crescia devagar, envolvendo meus pensamentos, paralisando meus movimentos. Minhas mãos começaram a tremer. A superfície do açude formava círculos lentos, um dentro do outro, como se algo respirasse em seu interior. Quanto mais eu observava, mais tinha a certeza de que havia ultrapassado um limite invisível. Soltei a rede. Dei alguns passos para trás. O ar parecia vibrar, carregado de uma presença invisível. Meu corpo inteiro gritava para que eu fosse embora. Virei-me e corri. Cada passo parecia pesado, como se o chão tentasse me segurar. O silêncio me acompanhava, pressionando meus ouvidos, tornando minha própria respiração alta demais. Não olhei para trás. Quando alcancei os limites da vila, minhas pernas já não me sustentavam. Entrei em casa trêmulo, suado, com um coração disparado. Minha avó me encarou em silêncio. Seus olhos diziam que ela já sabia. Não precisei explicar nada. Ela apenas se aproximou, segurou minhas mãos geladas e disse, em voz baixa, algumas coisas não precisam ser vistas para serem temidas. Naquela noite, febre e sonhos inquietos me tomaram. Vi a água vermelha. Senti uma presença me observando. Ouvia meu nome ecoando em lugares vazios. Desde então, nunca mais cheguei perto do açude numa sexta-feira santa. E até hoje, quando o sol se põe e o boqueirão adquire aquele tom estranho, sinto um arrepio percorrer minha espinha, como se algo, lá no fundo, ainda se lembrasse de mim. Meu nome é Seu Zé do Riacho, e já vi coisas que não cabem na lógica dos homens. Naquele tempo a vida era simples. A gente vivia entre a caatinga seca e o brejo úmido, na divisa da Paraíba com Pernambuco. Um lugar bonito, mas traiçoeiro.
De dia, a mata parecia acolhedora. À noite, tornava-se um mundo à parte, silencioso demais, escuro demais, vivo demais. Havia uma trilha estreita cortando o coração da floresta. Um atalho usado por caçadores, mas evitado pelos mais velhos. Diziam que ali morava o guardião da mata. Um espírito antigo. Ah, caipora. Homens experientes entravam naquela trilha, armados até os dentes, e simplesmente desapareciam. Nenhum grito, nenhum rastro, nada. Apenas o silêncio pesado da floresta. O primeiro foi seu Tião, caçador conhecido, homem forte, que conhecia cada curva da mata. Encontraram sua espingarda encostada numa árvore. Ele nunca mais. Depois dele, outros sumiram. Sempre homens gananciosos, que caçavam por esporte, sem respeito algum. A floresta parecia cobrar seu preço. Eu não acreditava nessas histórias. Achava tudo superstição. Conversa de velho, para assustar menino. Até o dia em que resolvi provar, com meus próprios passos, que aquilo não passava de lenda. Entrei sozinho na trilha, numa noite de lua encoberta. O breu era tão denso que parecia tocar a pele. O ar cheirava a terra molhada, mas havia também um odor adocicado, enjoativo, que eu nunca sentira antes. Logo percebi que algo estava errado. A mata silenciou. Nenhum grilo, nenhum sapo, nenhuma coruja. Ent, Worubi, um assobio, curto, agudo, vindo de todos os lados e de lugar nenhum. O som se repetiu, mais perto, um chamado que arrepiava os ossos. Senti os pelos da nuca se eriçarem, as pernas pesaram. A sensação de estar sendo observado me envolveu como um abraço gelado. Continuei andando. Foi quando, aí no meio da trilha, um pequeno monte de oferendas frutas frescas, penas colorida e uma flecha cravada no chão. Ao lado dela, um pano. Reconheci na mesma hora o lenço de seu Tião. Meu sangue gelou. O assobio voltou, agora atrás das árvores, muito próximo. Não era mais um chamado, era o som de caça, de perseguição. A mata começou a se fechar. Os galhos se moviam, as sombras dançavam. Pegadas surgiam no chão, pegadas viradas para trás. Corri, tropecei, caí. Levantei, corri mais. Então ouvi uma voz dentro da minha cabeça, profunda como a própria terra. O que você veio buscar aqui, caçador? Caí de joelhos. A floresta cobra tudo o que lhe tiram. Senti sua presença. Não a vi, mas estava ali, em cada folha, em cada sopro de vento. Prometa que nunca mais caçará por maldade. Prometa que respeitará a vida desta mata. Promete. Chorei, implorei, jurei. O silêncio caiu de repente. O cheiro desapareceu. O caminho se abriu diante de mim, como se a floresta me devolvesse a vida. Voltei para casa ao amanhecer, ferido, exausto, transformado. Nunca mais levantei uma arma contra a mata, e desde então, deixo frutas e mel na entrada daquela trilha como oferenda. Os desaparecimentos cessaram, mas a trilha continua lá, esperando.